Nicodemos, um prazer te receber. Tudo bem com você? Como você está? Estou melhor agora aqui, né, com você, com certeza. Que bom, Estou bem, Nicodemos. estou bem. Eu queria que você começasse trazendo para a gente um pouquinho, inclusive, a sua vivência de Amazônia. Porque, assim, e conta para a gente esses detalhes, né? Você saiu da Amazônia em 77 e veio para São Paulo. É isso? Conta um pouquinho sobre essa sua vivência, até para que a gente entenda o que você traz no livro, nesse romance, né? Conta para a gente. Olha, eu nasci em 1958, que eu chamo no Oco da Selva, né? No Rio Maró. O Rio Maró é um rio muito pequenino, que dá origem a uma das nascentes do Rio Maior, que é o Arapiuns. Este, por sua vez, deságua no Rio Tapajós, né? O primeiro afluente do Tapajós, um afluente grande, né? Bom, eu vim para a cidade com 8 anos de idade, e eu nem sei o dia que eu nasci de verdade, porque foi registrado anos depois. Então, eu tenho essa experiência muito forte, né, dessa infância e depois de vários sucessivos retornos ao local onde nasci, onde ainda tenho parente, tenho primos, né, que é o Rio Maró, o Marozinho, né, o meu rio. Fernando Pessoa tem o seu rio, que é o Tejo, e eu tenho o meu rio, que é o Rio Maró, Marozinho, Arapiuns, e o Tapajós, né, que infelizmente está sendo destruído, né? Eu fui lá em dezembro agora, a última vez que eu fui, Sim. tomei banho nas águas do Tapajós e chorei. Minhas lágrimas ficaram lá, porque a água do Tapajós está amarela, está barrenta, né? E eu falei para um amigo meu, jornalista lá, um grande jornalista, e disse, olha, isso aqui deve ser garimpo, né? Ele falou, não, mas isso não está muito certo, se é garimpo, não, porque às vezes a água do Amazonas invade o Tapajós. Eu vivi ali muitos anos e nunca vi isso. Uma semana depois, né, ficou confirmado, né, por teste de água e toda a história que houve lá, de que aquilo é produto de garimpos, né, garimpos no Rio Amazonas, que é uma questão muito séria e antiga, muito antiga, né? Eu vejo aí as pessoas Sim, falarem garimpo ilegal. Eu fico pensando, o garimpo ilegal, o legal também produz o mesmo efeito, não é? sim. Você é tido, né, como um escritor da Amazônia. Eu queria que você explicasse para a gente o que é um escritor da Amazônia e daí trouxesse, inclusive, mais detalhes sobre o livro. Ser escritor da Amazônia não é só nascer ali, não é? Não é só nascer, não é só escrever, não é só ambientar histórias, né, no palco amazônico, né, como eu faço. Meus romances são todos ambientados na Amazônia. Se bem que eu tenho um romance que estou escrevendo agora com minha experiência, né, aqui de São Paulo. Eu acho que ser escritor da Amazônia digamos, assumir uma postura ética, né, em defesa da vida, né? Então, a minha literatura, os meus romances, eu crio personagens, né? Os personagens, eles andam, eles estão ali na Amazônia, como eu, eu sou um escritor de vivência, né? Assim como o Graciliano Sim, Ramos era um escritor de vivência. Eu não sei escrever aquilo que eu não vivi, ou que eu ouvi de fontes diretas, né? Por exemplo, meu pai, meus tios, uma tia que é Saterê Maué, está com quase 100 anos, está viva, é um repositório de sabedoria, minha tia, né? Ela é a fonte, uma das fontes primárias minha, né? Então eu escrevo sobre aquilo que eu sei. Eu estava numa entrevista, uns 4 dias atrás, e uma pessoa que nunca foi à Amazônia, né, me questionou, como é que é? Tapajós não tem piranha? Eu digo, não, mas por quê? Como você prova? Eu digo, eu estou vivo, eu tomo banho no Rio Tapajós e nunca uma piranha me mordeu. Ah, é? É. Aí eu contei para ele que o Mário de Andrade, em 1920, 30, né, ele esteve lá. E a história, há registro de que ele esteve em Santarém, e estava sempre com seu tênis. Naquela época não era o nome tênis, né? Não tinha essa palavra, né? Mas ele não tirava com medo das piranhas, né? Então, quer dizer, essa vivência é muito importante, né? Para a pessoa ser um escritor da Amazônia, um escritor de São Paulo, né? Essa questão do regionalismo, por exemplo, né? Todos os escritores escrevem sobre aquilo que viveram, aquilo que conhecem. Fora os autores de ficção científica, policial, né? Gênero policial, que você pode admitir esse deslocamento, certo deslocamento. Mesmo assim, há clássicos, né, da ficção científica que remetem à realidade, Solares, né, e outros, né?
Então, eu sou escritor de vivência. Então, eu acho que eu escrevi uma obra autêntica, uma obra que precisa ser conhecida, né? Esse romance não é à toa que é um romance de quase 1000 páginas, que já foi chamado As Mil e Uma Noites Amazônicas, né? Noites terríveis, tenebrosas, porque isso que está acontecendo, que nós estamos vendo no noticiário, e não é de hoje esse noticiário, né? Porque, infelizmente, a Amazônia só entra na mídia quando alguma coisa extraordinária acontece ali, né? Mas são tantas coisas extraordinárias, tantas depredações, tantos genocídios, tantas agressões, tantas mortes, né? Que já não impacta mais, já não impacta, né? Essa semana foi o quê? Aquela barbaridade, né? Que está sendo denunciada lá na terra Yanomami, né? Essa é a Amazônia, é um genocídio constante, né? É um genocídio constante. No entanto, nós somos os selvagens. No entanto, nós somos os selvagens. Eu sempre digo que selvageria tem na Avenida Paulista e na Faria Lima, onde são perpetrados, planejados os crimes, né? Os crimes contra a natureza, contra os animais, contra os pobres desse país. Me diz uma coisa, você nasceu ali na região, falou que volta sempre, né? E a gente tem acompanhado nesses últimos anos essas graves denúncias. Como você coloca, isso sempre existiu, está tomando talvez tomou uma proporção maior durante esses últimos anos, né? Você percebe isso? Voltando ao lugar onde você nasceu, a contato com essas pessoas, eles trazem isso para você também? Esses últimos anos foram anos mais difíceis ali na região, e como que você vê o futuro da região, né? O futuro da Amazônia, o debate em relação à Amazônia, a gente está aí num ano eleitoral importantíssimo que a gente pode mudar os rumos do que está sendo, como está sendo cuidada a nossa floresta, de fato, né? Sim, a invasão do grande capital Amazônia, ela se intensificou a partir de 1964, dos governos militares, né? O governo militar com o chamado Plano de Integração Nacional, né? Construção das Transamazônicas, Santarém, Cuiabá e depois a Porto Velho, Manaus, né? Foi um plano de desenvolvimento, né, entre aspas, da Amazônia. Esse desenvolvimento não chegou até hoje. De lá para cá, houve uma intensificação da agressão, né? Da exploração predatória, o grande capital. Isso é fruto do grande capital, né? Porque o caboclo indígena, ele não destrói a natureza, pelo contrário, eles preservam, porque eles dependem da árvore em pé, da água limpa, né? Agora, mesmo nos governos chamados progressistas, né, houve avanços, mas muito tímidos, né? É bom lembrar que foi no governo progressista, né, do Partido dos Trabalhadores, né, que Belo Monte foi construída, né, e estava projetado 5 hidrelétricas, 5 barragens no Rio Tapajós. É uma região cuja vocação é turística, é extrativista, onde tem povos indígenas morando nas margens, a população tradicional que vive ali, que depende da água limpa, né, da árvore em pé, né? Então, quer dizer, eu acho que todo mundo tem um pouco de parcela de culpa nisso aí. Eu espero que agora, né, não sei, estou avançando já a conversa, né, mas eu espero que Luiz Inácio Lula da Silva, né, volte ao governo e ele enfrente nessa questão de uma melhor maneira, né? Porque eu acho que o Partido dos Trabalhadores está devendo também uma política ambiental ao país. Eu conversava agora com a Laura Capriglione, do Jornalistas Livres, e ela disse isso, né, que nesse encontro que Lula teve com indígenas ali no acampamento Terra Livre em Brasília, ele mencionou, né, que os avanços foram muito tímidos durante os governos do PT, e daí prometeu, inclusive, se comprometeu com a criação de um Ministério Indígena, chamando indígenas para auxiliarem na construção de políticas, enfim, para a região. Então, isso é muito importante, é um aceno bastante importante que a gente quer ver nessa discussão eleitoral desse ano, né, Nicodemos? Sim, sim, sem dúvida, mas eu acho que isso é fatal, vai acontecer, não é? Sim. É porque o nível de organização e consciência dos movimentos sociais da Amazônia cresceu, né? Vem crescendo. Sim. A necessidade, né, desses povos indígenas, os ribeirinhos, os seringueiros, né, se unirem para defender a vida, os seus direitos, né, que foram, digamos assim, atacados, estão sendo, né,
destruídos, né, por esse governo neofascista do inominável, né? Bom, no romance A Espera do Nunca Mais, voltando à literatura, afinal de contas, sou escritor aqui, né? Eu não gosto muito de ficar falando muito sobre muitos assuntos, né? Porque tem os especialistas na política, na sociologia. Eu tenho um curso de jornalismo, sou jornalista, me formei na PUC de São Paulo e depois fiz direito, né, na USP, Universidade de São Paulo. Mas eu sou um generalista, né? Jornalista aprende a perguntar, né? Geralmente a gente não sabe responder, né? E eu, na minha carreira de escritor, né, me dediquei à literatura, são 5 romances publicados e alguns na gaveta aí. Esse ano vai sair um outro livro, né, que chama Lá Seremos Felizes. Esse lá, né, é a minha terra, é o paraíso perdido, né? Eu espero que a Amazônia um dia seja um paraíso, não o inferno que é, né? Esse meu livro é profético, é apoteótico, né? Eu ambientei no oeste do Pará, né? Entre os anos 50 e o final da ditadura militar, que foi em 84, né? Vendo o que estava acontecendo no sul do Pará, né? Com as frentes pioneiras, né? Invasão do capital, né? Tudo isso que está agora, né, muito claro, estava começando naquela época, né? Eu previ que isso ia acontecer, ia chegar no oeste do Pará, né? Eu imaginei uma barragem, né, na cachoeira do Rio Maró, do meu rio. Lá tem uma cachoeira real, onde tem uma vila do Rio Maró, a vila, mas 50 famílias ainda moram ali, que eu conheço quase todas ali, né? São parentes, tudo. E eu imaginei que esse inferno ia chegar lá um dia, né? Por causa da madeira, né? Madeira de lei. O oeste do Pará é muito rico em madeira de lei, né? Mogno, Itaúba, né? Jacarandá, né? E tal, né? E aí eu construí ficticiamente, né, esse final do meu livro, que é apoteótico, né? Em que a usina é explodida por uma personagem frágil, que é a Diana, né? É uma personagem que foi estuprada nesse processo civilizatório, e ela reage suicidamente, ela estoura a usina que estava sendo construída e morre junto, né? Então, o livro ele aponta para esse final, né, meio trágico, Sim. um livrão de 1000 páginas, né, que pode ser um final da Amazônia, né? Eu acho que se os povos da Amazônia não se levantam, não se tomam consciência, não defendem seu território, seus direitos, né, pode ser que eles estejam no processo de suicídio coletivo, né? Sim. Eu vou chamar o site cotter.com.br, está aqui para vocês, inclusive para procurarem um livro ali no site da Cotter Editorial. Me identifico com você, Nicodemos, quando você fala que jornalista sabe perguntar, não sabe responder. Mas essa sua vivência é tão rica que é muito bom te ouvir em relação às atualidades também. Então, eu agradeço demais por você ter trazido. A Noite é dos Pássaros, também ali, é da Cotter Editorial também? Não, é outra, mas dá para procurar, então. Esse é da Sarau das Letras, é uma editora de Mossoró. Então, porque tem vida e tem inteligência fora do eixo Rio-São Paulo, uma bela editora de Mossoró. Que legal. Nicodemos, vamos fazer assim, quando você lançar o livro novo, inclusive já está convidado para retomar aqui, para retornar aqui, a gente retoma a nossa conversa, então, porque eu estou com o tempo estourado, inclusive. Mas olha, um abraço enorme para você, muito obrigada pela participação aqui com a gente, por trazer seus relatos e a dica de leitura, que é sempre excelente. Muito obrigada, uma boa semana para você. Thalita, muito obrigado pela oportunidade e aos assistentes, né, da TVT, esse grande canal que realmente... Eu sou fã desse canal, assisto diariamente. É a minha fonte, é uma das fontes, né? Que bom. Para a gente ir em busca do fato verdadeiro. Boa tarde. Obrigada, Nicodemos. Um abraço para você. Até uma próxima.